Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, nesta edição de quarta-feira, hoje dia 28 de março de 2012. E nós estamos entrevistando o professor Yuri de Almeida, que veio nos falar a respeito principalmente desse movimento que está acontecendo nacionalmente, pelos sindicatos estaduais, pelos sindicatos representados nos municípios, né, onde se busca obter 10% do PIB para a educação. E essa reivindicação me tem um tom bem próximo assim da justiça. Para mim, me soa justo, né, essa reivindicação, essa questão de abordar essa quantidade de recursos para a educação. Fala a respeito dessa situação, como o governo pode fazer isso e quais são as prioridades nesse caso, caso esse investimento saia. Bom, Zanmano, para nós situarmos no contexto, o que acontece hoje é o seguinte: nós temos um problema que a educação pública ela está sucateada. Basta você chegar num professor e perguntar como está a educação pública hoje. E hoje, atualmente, existe um Plano Nacional de Educação, já existe, isso daí já é muito antigo, e ele está em votação no Congresso agora, a semana que vem deve já estar colocando em votação, e se investe hoje 5% do PIB na educação. Esses atuais 5% do PIB, nós vamos acabar com o analfabetismo, para vocês terem uma ideia, em 100 anos, em 2100 mais ou menos. Hoje, a proposta do governo federal é 8% do PIB para a educação em 10 anos, mas não para a educação pública, para a educação total. Isso significa as instituições particulares continuarem abocanhando dinheiro público da educação. Bom, PNE já é um movimento nacional que envolve vários sindicatos e vários movimentos sociais. No caso de Poços de Caldas, o Sindicato dos Professores de Minas, junto com os sindicatos auxiliares e a Central dos Trabalhadores do Brasil, encabeçaram aqui um abaixo-assinado, né, para nós estarmos pressionando e conscientizando a população de que 7%, 8% para a educação total, ela é pouco. Tem que ser 10% do PIB para a educação pública imediatamente. E isso para nós pensarmos em acabar com o analfabetismo em 40, 50 anos. Ou seja, 10% é pouco ainda. Nós estamos sendo pessimistas na realidade. É que é melhor nós tentarmos pressionar o governo para 10% do que nós chegarmos e fazermos a sugestão de 18%, 20%. A situação é muito delicada. Para vocês terem uma ideia, hoje o que a China tem de estudantes universitários é maior do que o número de habitantes do nosso país. Como que o Brasil vai conseguir competir com a China na economia? Como que o Brasil vai conseguir competir com os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos estando em declive, a sua economia estando estável, né? Não está nem crescendo tanto, nem. Como que nós vamos competir economicamente com uma população que tem uma educação de má qualidade? Que futuro nós vamos ter nesse país com a educação sucateada que nós temos hoje? Então esse movimento PNE já, ele é um movimento que coloca algumas emendas, ele sugere algumas emendas, inclusive a CONTEE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Estabelecimento de Ensino, propôs algumas emendas, né? Mas no caso deste ato, foi para a questão dos 10%, questão do financiamento público. Eu quero só trazer alguns dados, eu trouxe alguns documentos aqui, para mostrar para vocês, né? Vocês podem estar... Claro que pode. Por exemplo, finzinho da ditadura militar, 11% apenas dos jovens de 28, né, jovens de até 28 anos mais ou menos, entravam na universidade. Hoje, na mesma, né, de 18 a 24 anos, hoje é 14%, aumentou 3%. Sabe por que aumentou 3% a inserção dos jovens na universidade? Por causa do EAD. Ou seja, nós não tivemos grandes mudanças da ditadura militar para agora na educação superior. Outros dados aqui interessantes, né, mesmo com todo investimento do governo federal na educação pública, né, hoje nós temos, né, no ano 2010 são esses dados, 2.641 instituições privadas, estou falando de ensino superior. Públicas, nós temos 267. Por que houve um crescimento tão grande da atividade privada e da pública? Nós estamos tão pouco, nós temos 267, enquanto nós temos 2.641 instituições particulares. E o mais grave nisso tudo,
A universidade hoje, privada, ela é de má qualidade. Nós temos alguns casos que, aqui em Poços de Caldas, por exemplo, nós temos uma instituição pública, né, privada, que priva pela qualidade da educação. Mas hoje, pagou-se, tem um diploma. Quantos profissionais ruins nós não estamos formando? E como que essas instituições privadas cresceram tanto? Cresceram porque eles pegam dinheiro do governo, dinheiro público. Através do quê? ProUni. Ah, mas o Simples então é contra o ProUni? Não estou dizendo isso. O ProUni, ele é uma atitude emergencial para resolver o problema da educação pública, do ensino superior. Mas deve-se investir na educação pública, universidades públicas, pesquisa. Né? Temos mais aqui, ó. Hoje, são 5 milhões e 800 mil matrículas no ensino superior. 5 milhões e 800 mil matrículas. Dessas, apenas 1,4 milhões é da instituição pública. 4,4 milhões é da privada. Muitas pessoas pagam para fazer um curso de tecnólogo, por exemplo, caem no mercado de trabalho. E aí, que profissional que nós temos? É muito preocupante esses dados que mostram um crescimento exorbitante do setor privado e uma queda na qualidade de educação. Né? Seria muito ruim se o nosso sindicato, o Sindicato dos Professores de Minas, se posicionasse apenas em relação a salário de professor e tal. Nós estamos falando de qualidade da educação e, para isso, nós precisamos de financiamento. E financiamento no setor público, dinheiro público para a educação pública, não para a privada. Professor, eu concordo em parte com o que o senhor disse, mas eu acho que a gente não pode penalizar as instituições privadas em função do descaso com que o governo federal tem tratado a educação nas últimas décadas, né? Inclusive na última década. Eu tenho alguns dados também que eu trouxe aqui. Na última década, a meta do governo brasileiro era chegar a um percentual de 10% de repetência. Estacionou em 13%, isso é índice de país africano, certo? Evasão escolar. O Brasil ainda piorou, conseguiu piorar nas últimas décadas. O objetivo era baixar para 9%, passou de 10% para 11%, subiu a evasão escolar. Tem alguma coisa errada, né? Por exemplo, você falou que 14% dos jovens entre 18 e 24 anos hoje estão na Universidade Brasileira, né? O Chile tem 21%. Né? E o Brasil previa para 2010 que 30% dos seus jovens estivessem na universidade. Então, o que eu vejo é o seguinte, é um problema crasso do Brasil de investimento federal. Por quê? O que começou a acontecer? Nas últimas décadas, o investimento estatal ele migrou do governo federal para o Estado e para o município. Então, hoje, 41% do investimento é do governo do Estado. 31% são das prefeituras, sobrou só 20% para o governo federal. Então, devagarzinho, o governo federal está tirando a responsabilidade dele e aumentando dessa forma a possibilidade das escolas particulares tomarem conta do mercado. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu acho que deve existir exatamente o maior financiamento do governo, né? Porque eu acho que as instituições privadas, de uma certa forma, têm suprido o buraco que o governo deixou. Sobre essa questão da repetência, que hoje está repetindo 13%, não estacionou, seria um outro assunto, mas só quero dar uma pitada nisso. Hoje, existe uma pressão violenta nas escolas para aprovar aluno. O aluno é aprovado sem saber. Eu tenho alunos que estão no nono ano, 14, 15 anos, e mal sabem escrever uma frase. Então, não adiantaria nada políticas públicas para aprovar aluno, sendo que nós estamos formando com alunos com má qualidade. Bom, sobre a questão do investimento no setor privado, seria muito bom se o setor privado preenchesse esse buraco da educação. Mas o que nós vemos hoje é o seguinte, instituições privadas sérias existem, claro, mas assim, aumentou muito esses cursos de tecnólogo, entendeu? Hoje, mercantilizou a educação. Mercantilizou. Educação não é mercadoria. Não pode se olhar para isso. Então, muitas instituições pegaram esse vácuo, ProUni e tal, cresceram, mas e a qualidade da educação? Qual que é a qualidade dos engenheiros que nós estamos formando, dos nossos médicos, os futuros políticos do nosso país? Tudo isso passa, sim, pela universidade. Então, o problema é colocar o dinheiro no meio privado e o meio privado não olhar a educação com qualidade, olhar como mercadoria. Aí nós vamos estar sendo vítimas, pegando a educação e colocando ela, sabe aonde? No balaio do capital.
Yuri, o Sidney Pérez aqui pelo Twitter, ele disse que ninguém acha ruim, mas se diminuir 1% do investimento da Copa do Mundo, por exemplo, para colocar na educação, prioridade. aguarde a gritaria. Ele falou, por que não pegam esses eventos gigantescos e não tirem 1% para a educação? Porque olha só, trazendo mais dados aqui, né, sobre os países emergentes. A China cresce 9,5%, né? Índia 7,8%, Rússia 4,3%, Argentina 8%, Turquia 6,6%. Todos esses países procuraram acompanhar o seu crescimento atrelando isso à educação. No Brasil, o Ministério da Fazenda achou que ia crescer 3,8%, mas em algumas regiões chegou a crescer 8%, é o caso do Nordeste. E o investimento na educação não acompanhou. Mas por que então que a economia cresce? Por que então que nós vivemos numa fase boa do país e a educação não pode acompanhar isso? Quais são os interesses que estão por trás disso? Quais são? O capital. É bom para os políticos, é bom para o capital que a população não seja crítica. Que a educação não seja uma educação que torne o cidadão crítico. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, na região de Nova York, tem um programa... Eu concordo com você também nesse sentido. Vamos dizer assim, vamos falar claramente aqui, essa acusação em relação ao capital é uma visão socialista, né? Uma visão socialista, é um cerne do socialismo. Mas eu concordo com isso também, porque na realidade, quando existe essa indústria do capital, ela realmente faz a coisa acontecer, mesmo que não haja uma intenção direta sobre aquele fato, aquele assunto, mas a energia da coisa acontece desse jeito. Né? Nós estamos indo já para o 10º ano do governo de esquerda do país. Não se vê nenhuma melhora, pelo contrário, eu dei um dado aqui que piorou a repetência. Esses dados que eu dei... Isso daí era uma pergunta que eu ia fazer para ele, porque também existe é. essa questão do socialismo, da esquerda, principalmente no Brasil, estar no poder, e da situação continuar na mesma. Eu creio que a esquerda está no governo, ela não está no poder. Se ela estivesse no poder, nós teríamos reforma agrária. Se ela estivesse no poder... Não, mas eu acho que ela está contida. Então é assim, o que eu vejo é o seguinte, na década de 80, eu nem trouxe esse dado aqui, mas isso aqui está muito fresco na minha cabeça. O Brasil investia menos de 1% do PIB na educação. Hoje, nós estamos chegando aos 5%. Melhorou? Melhorou, mas é insuficiente. O que nós estamos dizendo é o seguinte, o Brasil precisa romper na questão da educação, romper. Né? Vai entrar um comercialzinho daqui a pouco, não é? Vai, agora. Aí eu trago mais dados tá bom. Que vai deixar a gente mais alarmado em relação à educação. Tá bom. Mas a gente tem perguntas aqui também, tem participações. Eu tenho e a gente tem que inclusive da água, voltar nesse assunto que a gente um pouco, falou não no tem primeiro problema. bloco, Fábio. Nós estamos aqui para atender as pessoas, eu também tenho participações aqui, inclusive do Kleber Ávila, que é lá da Zona Sul, e ele está pedindo para a gente falar aqui no jornal, pedir para as autoridades municipais darem um jeito nas ruas, no bairro Parque Esperança, no asfalto, e principalmente na iluminação, na questão da iluminação. As ruas estão escuras e também os buracos estão aguardando na fila de espera no acostamento. Quando um sai, o outro entra. E ainda tem a questão também do IPVA, que ele reclama que tem carro que paga IPVA e está questionando para onde vai o dinheiro do IPVA, que não é a repavimentação das vias, principalmente do bairro que ele mora, dos locais onde ele transita. Então é a participação do Kleber Ávila. Nós vamos a um break, um intervalo, e nós voltamos em instantes. Esqueça tudo o que você conhece sobre o jornal em Poços de Caldas.